5 coisas que você precisa saber sobre Deus e sobre o grande conflito. Bem-vindo à nossa terceira videoaula. Hoje o tema é muito importante e você não pode perder. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre Deus é que Ele se revela a nós. É um Deus que quer se fazer conhecido. E a primeira forma de revelação é através da criação. Ao contemplarmos o céu estrelado, os planetas, o macro-universo, também o micro-universo, as pequenas plantas, os animais, a natureza em si, nós percebemos que há um grande arquiteto, que há um grande engenheiro por trás dessa vasta criação. E dessa forma Deus se revela a nós. Vários textos bíblicos apontam que somos indesculpáveis em negar a existência de Deus com tanta evidência que temos ao nosso redor. A segunda forma é através da Bíblia Sagrada. Deus se revela a nós através desse livro, Ele mostra quem Ele é, o desenvolvimento do pecado, o porquê que nós estamos aqui, o grande propósito da vida e a existência do ser humano. E a terceira forma é através da pessoa de Jesus Cristo. É inegável que Jesus Cristo existiu de fato. Há vários escritores, até mesmo alguns nem são cristãos, mas que escrevem em relação ao Jesus histórico. Ele existiu, ele mudou a história desse mundo, dividiu em antes e depois dele. Jesus Cristo é uma maneira ao qual Deus se revela a nós. O próprio Deus desceu do céu e viveu em meio aos homens, diz 1 João, nos capítulos do 1 ao verso 14. Mas afinal, quem é Deus? A Bíblia ela fala um pouquinho sobre esse assunto, não temos todas as informações, mas o suficiente para entender que Ele é um Deus de amor, está lá em 1 João capítulo 4, verso 8. Mas um texto que me intriga é João capítulo 1, o verso 18, que diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito é que o revelou. Bem, como entender então a pessoa de Deus? Primeira coisa, precisamos entender que a palavra Deus é um título, ok? Nós somos monoteístas, cremos na Bíblia na existência de um único Deus que nós devemos adorar, certo? Só que a Bíblia apresenta que esse Deus, ele coexiste em 3 pessoas. São seres individuais, iguais em poder e em propósito. Nós o conhecemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós vamos na literatura hebraica, no primeiro texto, quando se inicia a Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus, essa palavra Deus está no seu plural, Elohim, ou seja, significando que Deus é mais que um. Nós também vemos esta mesma informação em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz o seguinte, acompanhe comigo. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Vemos aí a forma plural de Deus, ou seja, um falando com o outro da mesma essência. Façamos, plural, a nossa imagem, a nossa semelhança. Essa mesma forma plural também é apresentada em Gênesis capítulo 11, no verso 7. Confira comigo. Diz o seguinte, falando sobre a Torre de Babel: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Novamente, um deles falando com o ser da mesma essência. Venham, desçamos e confundamos. Dessa forma, entendemos que Deus, embora é único, é mais que um. E no livro de Mateus capítulo 28, no verso 19, parece que dá a fórmula para descobrirmos, para descobrirmos quantos são. Então a Bíblia diz o seguinte, em Mateus 28, verso 19, portanto, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia traz várias informações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que essa divindade ela é trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, no batismo de Jesus, quando ele é batizado por João Batista, vemos a voz que vem dos céus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vemos o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus e o próprio Jesus está ali no batismo. Quando Jesus ele sobe aos céus definitivamente, a ascensão de Cristo,
ele diz o seguinte, olha, é necessário que eu vá para que venha outro Consolador. No grego, essa palavra outro significa outro igual àquele, da mesma essência. Então nós vemos aí a divindade do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo e de Deus Pai. Cada um é um, eles são eternos, nós vamos falar sobre isso, que são iguais em poder e em propósito. E qual é o nome de Deus? Bem, a Bíblia revela que a pronúncia de Deus é muito difícil, não se dá para entender, pois no idioma original, no hebraico e no aramaico, o nome de Deus ele é escrito em 4 letras consoantes, que transliterado para o português é YHWH, ou seja, não há vogais. Dessa forma, nós não temos uma pronúncia correta sobre o nome de Deus. Alguns arriscam Jeová, Javé, Iavé, mas são tudo conjecturas. Nós podemos dizer, arriscar, talvez a tradição mais antiga, de que seja Iavé, mas ainda sem certeza, ok? Sobre eles a Bíblia diz o seguinte, os 3 são eternos, existem desde o princípio. Deus não tem o início, ele sempre existiu. É uma linha infinita para trás e para frente, falando das 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles também são o Criador de todas as coisas. Tudo que existe, que há nos céus e na terra, todo o vasto universo, partiu, foi obra da criação de Deus. Sobre eles, a Bíblia também diz que são onipotentes, detentores de todo o poder, não há nada impossível para Deus. Também são oniscientes, não há nada que Deus possa aprender de novo, eles conhecem tudo, dominam a sabedoria, o conhecimento de todas as coisas. A Bíblia também relata que eles são onipresentes, ou seja, pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse Deus realmente é grandioso. Sobre eles ainda, talvez dos maiores atributos e características ou qualidades, é que a Bíblia narra em 1 João, no capítulo 4, verso 8, que esse Deus tão grande e poderoso, ele é a essência do amor. Ou seja, Deus é bom, Deus é amor. Tudo aquilo que é do bem parte de Deus. Falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, e nós podemos ter então um vislumbre da pessoa de Jesus Cristo, ok? E o texto diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não se apegou ao fato, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, reconhecido a semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Então a pessoa de Jesus Cristo, lembrando que ele é um com o Pai, certa vez os discípulos perguntaram a Jesus, mostra-nos o Pai, e ele diz o seguinte: há quanto tempo estás comigo e não me viste? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele tem a mesma essência do Pai, o mesmo poder. Ao contemplarmos Cristo, entendemos o caráter também do Pai. Muito bem, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós vimos que ao Deus criar, ele cria primeiramente, possivelmente, os anjos, Só que por causa da grandeza, da infinitude, da glória de Deus, mesmo os anjos sendo seres que não haviam cometido pecado, no começo ali, houve uma necessidade de Deus se esvaziar-se de si mesmo, da sua infinitude, da sua grandeza, para estar do lado da criação. Neste caso, dos 3, a pessoa de Jesus Cristo, claro que em acordo com o Pai e com o Espírito Santo, ele se esvazia do seu poder, só explicando que ele não perde o seu poder, ele apenas decide não usar. E ele se esvazia e assume a forma de servo, no caso o arcanjo Miguel, conhecido na Bíblia. Arcanjo é um só, não existe outro, é o principal deles. É o Deus agora em forma de anjo. O próprio nome Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Jesus. Miguel é como Deus. Então Jesus se esvazia e passa a conviver com os anjos, ok? Os anjos entendem quem é Deus na pessoa de Jesus Cristo, agora em forma do arcanjo Miguel. Nós vemos também em Filipenses que ele se apresenta à semelhança de homens, a Adão e Eva no Éden,
a Abraão, a Moisés, ele ainda não havia encarnado, ou seja, se tornado carne e osso, mas se apresentava em figura humana, nesse processo da criação, e também da redenção da humanidade. E falando sobre os anjos, ao Deus os criar, ele cria com o livre-arbítrio, mesma coisa que eu e você temos, a liberdade de escolha. Só que ao Deus criar seres livres, ele também corre o risco. Qual o risco? Desses seres amá-lo ou rejeitá-lo. Só que pense como Deus. Ele tinha a opção de não criar nada, porque Deus não criaria objetos robôs, ursinho de pelúcia, né, que não tivesse liberdade, não tivesse expressão própria de amor. Ele, como é criador e a sua essência é amor, ele cria seres livres que possam demonstrar voluntariamente o seu amor ou a sua rejeição. Deus, ao criar os anjos, então se esvazia, se aproxima deles, e esses anjos são livres, certo? Então, algumas pessoas dizem assim, mas por que Deus criou Lúcifer sabendo que ele ia pecar? Não é isso, meu querido. Deus criou Lúcifer, nós vamos ver mais para frente, um ser perfeito, com liberdade, e a liberdade que ele tinha, posteriormente ele escolheu se rebelar contra Deus. Mas não havia outra forma, ou Deus não criava nada, ou corria o risco de criar seres livres e ser futuramente rejeitado por eles. Então os anjos eram seres, havia algumas diferenças, né? Querubins, serafins, enfim, mas eram seres livres, criados perfeitos por um Deus, e Deus se aproxima deles como um pai de amor na pessoa de Miguel, na pessoa de Jesus Cristo. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do mal. Se Deus é amor, se a sua essência é amor, quando e por que começou o mal? Ok, dentro do céu, da criação de Deus, havia ordem, não há sociedade formada sem ordem. Existiam leis, existiam regras, ok? E havia ordem. Então havia um anjo estabelecido por Deus, que era talvez o maior entre todos os anjos. Seu nome era Lúcifer, seu nome significa portador de luz, né? Na verdade, ele habitava no Monte Santo de Deus. Jesus, na forma de Miguel, era um ser glorioso, e a glória de Cristo refletia em Lúcifer. Por isso que o anjo de luz, porque ele tinha luz, mas não era própria, era um reflexo da glória de Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa de Miguel, do arcanjo Miguel, ok? Só que ele era o que estava mais próximo, ele tinha algumas funções no céu. Por exemplo, a Bíblia relata que ele era regente, ele organizava a questão musical no céu, ele era guarda do ungido, ele era aquele que estava mais próximo, que organizava a liturgia, o culto a Deus entre os anjos ali. Só que a Bíblia relata que este anjo, Lúcifer, por algum motivo, pela sua liberdade, com o tempo ele acaba se rebelando contra Deus. Eu gostaria de ler dois textos, você pode acompanhar comigo. O primeiro está em Ezequiel, capítulo 28, no verso 14 e no verso 15, que diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda do ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Veja aqui agora a importância. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Então Deus criou Lúcifer, um ser perfeito, sem nenhuma falha de fabricação, mas a liberdade que todos os seres têm o fez que se rebelasse contra Deus. Ok? Ainda, qual foi o grande pecado de Lúcifer? O que ele fez afinal? Se você me acompanhar no livro de Isaías capítulo 14, nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Diz o seguinte: Tu dizias em teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vemos o grande pecado de Lúcifer. Ele agora, ao ver o arcanjo Miguel, que na verdade é Jesus Cristo, esvaziado da sua divindade, ok? Ele começa a cogitar a glória que Cristo tinha para ele. Ele diz, olha, eu posso ser igual. E ele começa então a pregar mentiras, uma espécie de campanha política no céu. E começa a pregar mentiras sobre Deus a todos os anjos. Demorou um grande tempo para que isso ocorresse, né? Deus usou de misericórdia, orientou para que ele se arrependesse do que estava fazendo, mas ele se rebelou de fato.
Por que a gente sabe que é bastante tempo? Porque Satanás não é onipresente, né? Então ele precisou conversar com vários grupos de anjos, demorou muito tempo, porque são milhares e milhares de anjos. E qual era a mentira? Ele falava que Deus era um Deus arbitrário, porque o seu reino tinha regras, e que talvez se ele fosse o governador daquele reino, haveria mais liberdade. E assim ele contaminou muitos dos anjos com a sua mentira. Se nós formos em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, nos dá a seguinte informação: e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, falando sobre o dragão, que é um símbolo de Satanás. A sua cauda é a sua mentira, e as estrelas do céu são os anjos, ou seja, terça parte dos anjos do céu que conviviam com Cristo na pessoa do arcanjo Miguel. Eles foram enganados por Satanás. E a Bíblia relata em Apocalipse capítulo 12, a continuação da história, que a situação ficou insustentável. E no verso 7 diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel, que é Jesus, e os seus anjos, aqueles anjos que ficaram ao lado de Cristo nessa grande controvérsia, pelejaram contra o dragão é Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, ou seja, a terça parte dos anjos que ficaram com Lúcifer. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então ouvi grande voz do céu clamando, e vamos pular para o verso 12. Por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós vemos que o pecado começou no céu, por um anjo que tinha uma importância tremenda, mas que se rebelou a Deus, por conta da sua liberdade, seu livre-arbítrio. Ele arquitetou, montou uma campanha política, arrastou terça parte dos anjos que acreditaram na sua mentira. Houve uma peleja onde Miguel e os seus anjos, Jesus e os seus anjos pelejaram contra Satanás, este anjo poderoso, né? E os seus aliados. E a Bíblia diz que eles foram expulsos do céu e vieram parar, infelizmente, em nosso planeta, em nossa casa. E aí começa um grande conflito, né, uma desarmonia que começa no céu com a pessoa de Lúcifer e se arrasta à humanidade. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bem, enquanto esse conflito se desenrolava no céu, na terra o Senhor começa uma criação maravilhosa. Ele pega esse planeta antestéreo, sem forma e vazio, e ele começa a organizar. Cria a atmosfera, separa a água da porção seca, ele cria vegetais, cria animais, aves, animais marinhos, animais terrestres, e no sexto dia, a obra-prima da sua criação, ele cria Adão, certo? Depois Eva, ele faz o casamento desse primeiro casal. A Bíblia diz que ele dá um presente, em Gênesis capítulo 2, no verso 8 e 9, diz que ele dá um presente a este casal, é um jardim do Éden, dentro da criação da terra, um lugar que havia limites, havia muros, né? Mas um jardim especial, um lugar estabelecido para eles, e deu de presente. No entanto, Deus também cria Adão e Eva com livre-arbítrio, e Deus faz um teste de obediência. Qual era o teste? Ele deixou no meio do jardim e avisou o casal, ok, que existia duas árvores. A árvore do fruto da vida. Este fruto eles comeriam de tempos em tempos e manteriam a sua eternidade, a sua juventude, a sua saúde e tudo isso. Era um fruto permitido, o qual eles deveriam consumir. E ainda no meio do jardim, talvez do lado daquela árvore, um pouco mais afastado, não sabemos ao certo, existia uma outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que produzia um fruto do conhecimento do bem e do mal. Sobre esta árvore, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, o Senhor diz o seguinte: não comam dela, pois no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E Adão e Eva tinham uma vida muito boa no Éden, toda a natureza, os animais estavam sob o domínio deles, eles eram os governadores desse planeta, ok? Deus, no final de cada tarde, tinha um encontro com eles e era realmente um paraíso, um lugar muito agradável. No entanto, Satanás, que beirava a espreita e ouvia a conversa que Deus havia tido com esse casal, ele elabora um plano para
destruir o ser humano e se tornar governador deste planeta, já que no céu ele não havia conseguido. Então o que ele fez? Ele usou de uma estratégia, aproveitou que Eva estava sozinha, perto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, tomou posse sobre um dos animais mais lindos que existia no Éden, a serpente, não a serpente como hoje, poderia ter asas coloridas, uma serpente linda, e se enrolou ali naquela árvore e começou a conversar com Eva. Obviamente Eva deveria ter suspeitado, pois cobra não fala hoje, não falava naquele tempo, mas com a sua astúcia, Satanás conseguiu convencer Eva de comer do fruto. Esta depois oferece o fruto ao seu esposo Adão, e ao Adão comer, então ele sente o peso do pecado. Vou citar só alguns rapidamente. A primeira coisa é que ele sente vergonha, eles percebem que estão nus, né? Depois, autossuficiência, eles tentam resolver o problema, fazem roupa para si mesmos, isso é consequência do pecado. Eles sabiam que Deus viria no final daquela tarde, então, terceira consequência do pecado, eles se escondem de Deus, mas não conseguindo se esconder, se ocultar da face de Deus, eles se revelam quando o Senhor chega. E aí outra consequência do pecado, eles começam agora a projetar a culpa que eles tinham em cima do outro. Adão projeta a sua culpa sobre Eva, Eva projeta a culpa sobre a serpente, e ambos projetam a culpa sobre Deus. Nós vemos aí as consequências do pecado, né? Vergonha, o medo, o se esconder de Deus, o projetar a culpa em cima de outro, a autossuficiência de tentar resolver um problema que você não pode resolver. E dessa forma o pecado começa a atingir a humanidade. Interessante que o texto diz em Gênesis capítulo 2, verso 17, que naquele mesmo instante que eles comessem do fruto, certamente morreriam, naquele dia. Porém, nós vemos no relato de Gênesis capítulo 3, verso 22, 21 até o final, 24 ali, que Deus não os mata, eles não morrem, eles apenas são expulsos do jardim. Deus coloca anjos na porta do jardim para que não tenham mais acesso ao fruto da árvore da vida, pois senão tornariam pecadores eternos sem chance de salvação. Mas calma aí, então Satanás, Deus foi injusto, porque Satanás ouviu a conversa que se eles comessem do fruto eles morreriam, mas na verdade alguém morreu no Éden. Se nós lermos o capítulo 3, verso 21, nós observamos que o Senhor fez peles para Adão e Eva e os vestiu e depois os expulsou do Éden. Veja, não se faz pele sem antes matar o animal. Então naquele dia sim houve morte. A primeira morte no universo foi do animal. Nós entendemos pelas escrituras, ao continuar lendo a narrativa bíblica, que esse animal possivelmente tenha sido um cordeiro, certo? Então houve morte sim no Éden, uma morte substitutiva. Em vez de Adão e Eva morrerem, o cordeiro morreu no lugar deles. Desde então, o cordeiro passa a ser um símbolo de Cristo, pois Satanás interroga Deus e diz: olha, eu vi que eles tinham que morrer, eles não morreram, o Senhor é injusto. Então o Senhor declara a Satanás que ali havia preparado um plano para salvar a humanidade. E diz que o cordeiro é que havia morrido no lugar deles. Obviamente Satanás não aceitaria essa justificativa e Jesus precisou explicar de que na verdade aquele cordeiro era um símbolo do que o próprio Deus, de que o próprio Jesus faria futuramente, morrendo no lugar de Adão e Eva. Ok? Obviamente Satanás, mesmo entendendo que Deus daria vida pela humanidade, não aceitou, pois afinal ele era Deus, ele tinha muito poder. E ali Deus se compromete que viria em carne e osso, nasceria como um ser humano, viveria neste mundo de pecado, sem usar a sua divindade. Se ele havia se esvaziado para se tornar Miguel, agora ele se esvazia ainda mais para se tornar em figura humana, quando ele nasce da Virgem Maria. E ele não usaria seu poder, esse foi o trato. Ele venceria no lugar de Adão, sem usar o poder de Deus. Então Jesus nasce 4.000 anos depois do Éden, aproximadamente, da Virgem Maria, em carne e osso, vive um mundo contaminado pelo pecado, passa fome, frio, sede, né? Mas Jesus era um ser diferente. Ele não havia nascido na descendência do pecado, era um ser santo. O livro de Hebreus diz que Jesus nunca pecou, que não se achou dolo em sua boca. E dessa forma, Jesus,
ele vence para o ser humano naquilo que Adão e Eva pecaram e não conseguiram honrar a obediência a Deus. Jesus vem, passa 33 anos e ele não cometeu pecado algum em todo esse tempo, garantindo a vida eterna. Mas a vida eterna era um direito dele. Para nós que somos pecadores, Romanos 6, verso 23, diz que nós somos merecedores da morte, nosso pagamento é morte. E o que Jesus faz na cruz? Aí está o plano da salvação. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista olha para Jesus e diante da multidão diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele mesmo Cordeiro que no Éden morreu no lugar de Adão e Eva. Na cruz, aquele Cordeiro, o símbolo se torna real. E Jesus, que veio à terra, nunca pecou e teve direito à vida eterna, ele faz uma troca. Ele dá a vida que ele conquistou por direito em troca à nossa morte. E na cruz, de fato, Jesus morre por mim e por você e nos dá o presente, e esse presente chama-se graça. A possibilidade de sermos salvos independente do nosso pecado. Ou seja, nós somos pecadores, ele assume o pecado em nosso lugar e nos dá a sua vida perfeita. Mas não para viver em pecado, mas para viver uma nova vida em Cristo. E este é o plano da salvação. Desculpe a pressa em falar, mas o tema é extenso, então eu quero diminuir um pouco aí a questão do tempo do vídeo. Só que nós percebemos então em um resumo desta aula, primeira coisa, que Deus se revela à humanidade. Deus é um Deus que cria e não abandona as suas criaturas. Segunda coisa, que o mal, na verdade, se origina lá no céu, através de um anjo livre chamado Lúcifer. O mal não é causado por Deus, mas foi escolha de uma das suas criaturas. Percebemos também que Satanás foi expulso para a terra, e o pecado que ele causou nas regiões celestiais atinge também o nosso planeta. Ele faz com que a humanidade peque, assume o lugar de governador deste planeta temporariamente, mas Jesus Cristo já havia elaborado um plano de salvação antes da fundação do mundo. E o plano era morrer em lugar do ser humano. E durante todos os anos nós vemos as narrativas do Antigo Testamento, os homens, os tementes a Deus, eles sacrificavam o cordeiro em lugar deles. Então, se eu pecava, eu sacrificava um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser perfeito, sem mácula, perfeito, porque simbolizava Cristo. Símbolo da crucificação de Cristo no futuro. Cristo, ao morrer na cruz, ele assume o pecado, as consequências do pecado, a morte eterna, para si, o nosso pecado, e nos dá a possibilidade de vivermos eternamente com ele no reino celestial. Mas essa é uma escolha de cada um de nós. E eu gostaria de fazer um apelo para que você aceitasse a graça de Cristo, para que você aceitasse a vida de Cristo, a vida que ele deu para você, mas que custou o sangue dele. Que Deus te abençoe, que você possa usufruir dessa aula e não se esqueça de responder o questionário e enviar até domingo, por gentileza. Que Deus abençoe, até a próxima aula.